Há muito tempo, em um mundo muito diferente do que conhecemos hoje, vivia um homem chamado Noé. Ele era único no meio das pessoas de sua época. Enquanto muitos eram egoístas e maldosos, Noé era justo e bondoso, destacando-se por sua integridade em meio à corrupção e desordem que dominavam a terra. O mundo estava cheio de injustiças, violência e sofrimento. As pessoas lembraram apenas em si mesmas, causando dor e destruição. No entanto, Noé era diferente. Ele vivia com respeito e compaixão, sempre seguro corretamente, mesmo em um ambiente tão hostil. Um dia, Deus, profundamente triste com o estado do mundo, decidiu que era hora de renová-lo. Ele planejou enviar um grande dilúvio para purificar a terra. Contudo, Deus manteve a posse de Noé e quis salvá-lo, junto com sua família e os animais da criação. Deus instruiu Noé a construir uma enorme arca, um barco grande o suficiente para abrigar sua família e se tornar um refúgio seguro para todos os animais. Mesmo sendo alvo de zombarias e descrição das pessoas ao seu redor, Noé trabalhou sem descanso, seguindo todas as orientações que recebeu. Algo extraordinário aconteceu. Pares de animais de todas as espécies começaram a chegar até a arca. Elefantes, leões, pássaros e até os menores insetos vinham como se guiados por uma força invisível. Estavam prontos para se protegerem do grande dilúvio que estava por vir. Logo, as primeiras gotas de chuva caem. A garoa logo se transformou em uma torrencial, e a terra foi completamente inundada. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam seguros, flutuando sobre as águas crescentes. A arca tornou-se um refúgio cheio de vida, repleto de filhos e movimentos de todos os tipos de criaturas. Noé e sua família assumiram a responsabilidade de cuidar de cada animal, alimentando-os e garantindo que receberiam proteção enquanto as águas cobriam a terra. Depois de algum tempo, Noé invejou uma pomba para buscar sinais de terra firme. Na primeira tentativa, a pomba voltou sem nada. Porém, na segunda vez, ela trouxe um ramo de oliveira no bico, indicando que as águas estavam recuando e que a terra seca estava próxima. Finalmente, a arca descansou no alto de uma montanha, enquanto o nível da água continuava a baixar. Quando tudo estava seguro, Noé abriu a arca, libertando os animais e sua família para explorar o mundo renovador que os aguardava. Deus então fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como símbolo desse compromisso, ele colocou um arco-íris no céu, uma marca vibrante de esperança e renovação. Era o início de uma nova era para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Há muito tempo, no Egito, nasceu um bebê chamado Moisés. Ele veio ao mundo em um período difícil para seu povo, os israelenses. O faraó, temendo que os judeus se tornaram numerosos e poderosos, decretou uma ordem cruel: todos os bebês meninos deveriam ser eliminados. Mas a mãe de Moisés não aceitou. Ela preparou uma cesta, colocou Moisés dentro e a deixou cuidadosamente entre os juncos às margens do rio Nilo. Foi então que a filha do faraó, ao se banhar no rio, encontrou uma cesta. Ao ver o bebê chorando, sentiu-se compassivo e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu no palácio real, sendo tratado como um príncipe egípcio, mesmo sendo judeu de nascimento. Ao se tornar adulto, Moisés experimentou o sofrimento do seu povo, que foi obrigado a trabalhar sem descanso e constantemente maltratado pelos egípcios. Essa injustiça ou indignação profunda. Um dia, ao presenciar um guarda egípcio espancando um judeu, Moisés reagiu e acabou matando o agressor. Por medo das consequências, ele fugiu para uma terra distante onde viveu muitos anos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente que, surpreendentemente, não se consumia pelo fogo. Deus o chamou para uma missão grandiosa: voltar ao Egito e exigir que o faraó libertasse os israelitas. O retorno de Moisés não foi fácil. O faraó se decidiu a libertar o povo, e então Deus invejou 10 decididamente para forçá-lo a ceder. Houve uma invasão de sapos, nuvens de insetos e até mesmo trevas cobrindo o dia. Por fim, após a 10ª e mais devastadora praga, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Moisés liderou seu povo para fora do Egito, mas a jornada ainda estava longe de acabar. Quando chegou às margens do Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e invejou seu exército para capturá-los. Moisés manteve sua fé. Ele passou a mão e um milagre aconteceu. O mar se abriu, criando um caminho seguro para os israelitas passarem. Assim que todos chegaram ao outro lado, as águas voltaram ao normal, impedindo que o exército do faraó os alcançasse.
Finalmente, o povo estava livre. Durante uma longa caminhada pelo deserto, Moisés converteu os israelenses até o Monte Sinai, onde Deus lhe entregou os 10 mandamentos, um conjunto de regras sagradas para que todos vivessem de forma justa e respeitosa. A vida de Moisés foi repleta de desafios, milagres e momentos marcantes. De um bebê em uma cesta a um grande líder, ele guiou seu povo rumo à liberdade e ensinou valores para uma vida melhor. No início, quando o mundo ainda era jovem, existia um jardim magnífico chamado Éden. Ele transbordava cores vibrantes das flores mais exuberantes, frutas suculentas e pássaros de rara beleza. Foi nesse paraíso que Deus criou as primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no Éden era como um dia infinito de alegria e diversão. Eles exploravam cada canto desse lugar maravilhoso, conversavam com os animais, descansavam sob a sombra de árvores majestosas e saboreavam as frutas mais doces. Entre todas as árvores do jardim, uma se destacou, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu apenas uma instrução a Adão e Eva: não coma o fruto dessa árvore. Mas uma curiosidade é algo poderoso. Certo dia, uma serpente astuta se moveu de Eva e sugeriu um pensamento tentador: coma desse fruto, e você será tão sábia quanto Deus. Você conhecerá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão deliciosa, tão irresistível, e a promessa de sabedoria era tentadora demais. Eva não resistiu, estendeu a mão, colheu o fruto e deu a primeira mordida. Em seguida ofereceu a Adão, que também veio. Assim que provaram o fruto, seus olhos se abriram de um jeito inesperado. Eles chegaram a enxergar o mundo de forma diferente e perceberam que haviam desobedecido a Deus. Um sentimento desconhecido os dominou. Medo e vergonha, algo que jamais havia experimentado no paraíso. Quando Deus soube do que tinha feito, entristeceu-se profundamente. A consequência foi: eles não conseguiram mais permanecer no Éden. Deixar o jardim foi doloroso. Os ocultos se fecharam atrás deles, e pela primeira vez, eles sentiram o peso da vida fora do paraíso. O mundo lá fora era selvagem e desafiador. Adão e Eva precisaram aprender tudo do zero: cultivar alimentos, construir abrigo e enfrentar as dificuldades da natureza. A vida já não era uma eterna descoberta encantadora, mas sim uma luta diária pela sobrevivência. Nesse novo mundo, eles vivenciaram todas as faces da existência: momentos de alegria e tristeza, sucessos e fracassos, nascimentos e despedidas. Tornaram-se pais, realizaram filhos que mais tarde formariam suas próprias famílias. Espalhando-se pela terra, ao longo de sua jornada, Adão e Eva exercitaram sua própria força e resiliência. Em um tempo muito tempo atrás, nas terras antigas de Jerusalém, vivia um homem chamado Jesus, que era conhecido por seus ensinamentos de amor e bondade. A palavra de Deus alcançava pessoas de muito longe que vinham para ouvi-lo falar e testemunhar os milagres que ele realizava. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força do bem. Alguns dos líderes e professores da cidade se sentiram ameaçados por sua crescente influência e pelas verdades que ele falava. Eles conspiraram para prendê-lo, temendo a mudança que ele trouxe. Um dos discípulos de Jesus, Judas, liderado pela confusão e medo, concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Em uma noite tranquila, enquanto Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados e cumprimentou Jesus com um abraço, sinalizando aos soldados quem eles deveriam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou acusações e falsas testemunhas. Apesar de sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que deveria ser eliminada. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, o povo esperando que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos questionou Jesus, mas não encontrou razão para puni-lo. Ainda a multidão agitada. Os líderes gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos, sentindo a pressão da multidão e não querendo um tumulto, relutantemente concordou. Os soldados pegaram Jesus e zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto roxo em volta de seus ombros, chamando-o de Rei dos Judeus. Eles o levaram pelas ruas carregado com uma pesada cruz de madeira nas costas para um lugar chamado Golgata, que significa o lugar do crânio. Lá eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz e a levantaram alto enquanto ele estava pendurado ali com uma dor inimaginável. Jesus orou por perdão para aqueles que o injustiçaram, mostrando compaixão mesmo em seu sofrimento, por horas. Jesus ficou pendurado na cruz sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores leais e sua mãe que assistiam com o coração partido. Finalmente, Jesus gritou: "Está consumado", e ele deu seu último suspiro. O céu escureceu, e a terra tremeu como se estivesse de luto pela perda do Filho de Deus.
o corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores. Eles o envolveram em linho e o colocaram em um túmulo que foi selado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse roubar seu corpo. 3 dias depois, algo milagroso aconteceu. Mulheres que seguiram Jesus foram visitar seu túmulo apenas para encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo apareceu a elas dizendo: "Não tenham medo, pois eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou." Jesus, após sua ressurreição, apareceu a seus discípulos e muitos outros, provando que ele havia vencido a morte e oferecendo esperança de vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos para todos os cantos do mundo. Finalmente, Jesus ascendeu ao céu, prometendo que ele sempre estaria com eles em espírito. O sacrifício e a ressurreição se tornaram a pedra angular da fé cristã, simbolizando o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. Há muito tempo, na terra de Israel, vivia um jovem chamado Davi. Ele era o mais novo entre 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Sua responsabilidade era especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Passava seus dias e noites nos campos, garantindo a segurança do rebanho. Não era uma tarefa simples, pois perigos eram esperados por toda parte. Leões e ursos apareciam frequentemente e tentavam atacar as ovelhas, mas Davi era destemido. Com apenas sua base e um cajado, ele enfrenta essas ameaças e protegia cada animal com coragem. Além disso, ele possuía um talento especial: adorava tocar a harpa. Suas melodias eram tão belas que até os pássaros paravam para ouvi-lo. Um dia, um senhor chamado Samuel visitou sua casa. Deus havia revelado a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Assim, Samuel o ungiu, escolheu-o para uma missão grandiosa. Enquanto isso, em um vale distante, um grande problema surgia. Os israelenses estavam prestes a enfrentar os filisteus na batalha. Entre os filisteus, havia um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer animal selvagem. Tuduz ou Osdesh desafiava os israelenses a enviarem alguém para enfrentá-lo, mas ninguém tinha coragem de aceitar o desafio. Certo dia, Davi foi levar mantimentos para seus irmãos que faziam parte do exército. Ao ver o temor de todos diante de Golias, ele ficou surpreso. Com confiança, declarou: "Eu enfrentarei Golias. Deus já me protegeu de leões e ursos quando eu cuidava das minhas ovelhas, e ele me protegerá agora." O rei ofereceu a Davi uma armadura, mas ela era pesada demais. Então, ele decidiu lutar apenas com sua base e algumas pedras. Quando Golias avançou para o ataque, Davi pegou uma pedra, colocou-a na base e lançou com toda a força. A pedra voou e acertou Golias bem na testa. O gigante tombou e Davi saiu vitorioso. Sua coragem provou que, independentemente do tamanho ou das dificuldades, com fé e determinação, é possível superar qualquer desafio. Aquele jovem pastor, mais tarde, se tornaria um dos maiores reis de Israel. Há mais de 2000 anos, em uma casa simples na cidade de Nazaré, uma jovem chamada Maria recebeu uma visita inesperada. O anjo Gabriel apareceu diante dela trazendo uma mensagem extraordinária: "Maria, você terá um filho especial. Ele será o Filho de Deus, e você o chamará de Jesus." Surpresa, Maria questionou: "Mas como isso pode acontecer?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo veio sobre você, e com Deus tudo é possível." Maria era noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez, ficou confuso e inquieto. Mas em um sonho, um anjo apareceu e lhe disse: "José, não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa. O filho que ela espera vem do Espírito Santo." Ao despertar, José sentiu no coração a certeza de que permaneceria ao lado de Maria. Com fé e determinação, ele decidiu examinar lá e acolher aquela criança tão especial. Pouco tempo depois, o imperador Augusto decretou que todos deveriam retornar à cidade de seus antepassados para um censo. Assim, Maria e José partiram em uma longa viagem até Belém, a terra de Davi, de onde José descendia. Ao chegarem, a cidade estava lotada. Eles procuraram um lugar para ficar, mas todas as hospedarias estavam cheias, até que um estalajadeiro, com compaixão, disse: "Não há mais espaço na pousada, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos." Foi ali, naquela noite silenciosa e simples, cercada por animais, que Maria deu à luz Jesus. Com carinho, envolva o bebê em panos e o coloque em uma manjedoura. Nos campos que viriam, pastores vigiavam seus rebanhos, quando, de repente,
o céu se iluminou. Anjos apareceram e anunciaram: nesta noite, em Belém, nasceu o Salvador. Vocês o encontrarão deitados em uma manjedoura. Enquanto isso, as riquezas do Oriente avistaram no céu uma estrela brilhante, um sinal de que algo grandioso havia acontecido. Guiados por essa luz, seguiram em busca do novo rei. Os pastores correram até Belém e resgataram exatamente o que os anjos tinham descrito: o menino Jesus na manjedoura. Pouco depois, as evidências também chegaram, trazendo presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi simples, mas cheio de significado. Seu amor, esperança e alegria atravessaram gerações e se espalharam pelo mundo, nos lembrando que as coisas mais preciosas muitas vezes surgem das formas mais humildes. Obrigado por assistir.